Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação, aula número 17, assunto: o Rei Jesus Cristo. O Rei Jesus Cristo é o assunto que trazemos para hoje. É um assunto maravilhoso, nos enche de gozo. Este assunto nos traz doçura à boca, falar de nossa amizade, de nosso relacionamento com Jesus Cristo, o Rei Jesus. Vamos comentar este assunto que é da máxima importância. Eu queria começar dizendo: você não se alegra, não enche a sua boca em dizer que você tem um amigo que é importante, uma pessoa de quem você gosta muito, que ocupa uma alta posição ou desfruta de um grande prestígio, e você tem grande alegria em dizer que é amigo pessoal dessa pessoa? Você não tem essa satisfação pessoal? Pois bem, nós também podemos ter essa satisfação em dizer que somos amigos de um rei. Nós somos colegas, companheiros de um rei. É um rei maravilhoso. Na realidade, nós somos súditos dele. Nós somos servos dele. Porém, ele nos trata de uma maneira maravilhosa. E nós nos alegramos grandemente por conhecermos o Rei Jesus. Nós temos falado, mostrado na palavra de Deus, que há dois reinos, o reino das trevas e o reino dos céus. O reino das trevas tem suas características bem definidas, particulares. É um reino que caminha numa certa direção, obedecendo ao seu príncipe, que a Bíblia diz que é o diabo. Ele estabelece formas, exemplos de vida para que esse caminhar nessa direção possa conduzir a satisfazer a sua vontade e, por fim, concluindo, fazendo a sua vontade, ele se fortalece, se engrandece e fortalece a sua revolta contra Deus. Isso é o que é mais importante que ele deseja: engrossar as fileiras do seu exército contra Deus. E, portanto, ele patrocina, promove todo tipo de atividades humanas para enredar os homens, inclusive a você, se você não tomar cuidado, para enredar a você, seja com dinheiro, com samba, futebol, outros esportes, uma natação, cinema, televisão, teatro, diversões várias, o lazer, ciência, cultura, leituras, seja lá o que for. Ele sempre está promovendo atividades para enredar as pessoas e assim conseguir levar a efeito o seu programa de tornar o mundo independente de Deus. Bobagem dele, é impossível isso, mas ele luta pensando que é possível, e o resultado dele será o fracasso. Porém, antes desse fracasso, ele conseguirá convencer a maioria deste mundo. A maioria das pessoas aqui na Terra será convencida de que isto é assim, e dará a ele, prestará ao diabo o seu culto, a sua devoção, e farão toda a vontade dele, caminhando assim para a perdição eterna, se afastando de Deus para sempre. E se você caminhar no caminho que todos andam, todo mundo, todas as pessoas dessa terra, a maioria faz, se você fizer essas coisas, você está caminhando para satisfazer a vontade do príncipe do mundo, que é o diabo, e encontrar o mesmo destino que ele. Você quer? Mas se você, por outro lado, pertencer ao reino de Deus, você estará obedecendo a um rei maravilhoso. Quem é? O Rei Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Eu quero ler na Bíblia para você, de forma que não haja dúvida alguma de quem é Jesus Cristo. Nós falamos de Jesus. Interessante é que na Bíblia, numa certa discussão de Paulo com os fariseus, aqueles líderes religiosos que não reconheciam o Evangelho, eles foram parar nas garras da justiça. E diante do rei temporal, o rei daquela época, eles levaram seu problema. E o rei, quando contou o caso para outro, disse: eu achei que era um problema sério, mas é um probleminha. Eles estão discutindo a respeito de um defunto, que Paulo está dizendo que está vivo. O defunto era Jesus, e Paulo afirmava que ele vivia porque havia ressuscitado, enquanto os judeus fariseus não acreditavam, não aceitavam a ressurreição de Jesus. Em Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o versículo 13.
Agora o versículo 15 diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que o primogênito? Porque ele é filho de Deus. Jesus Cristo é o filho legítimo do único Deus, o Todo-Poderoso sobre o universo. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, as espirituais, sejam tronos, ou seja, poderes, soberanias, principados, potestades, tudo isso são os nomes dados aos poderes que existem no mundo, poderes espirituais, sobrenaturais, poderes da mente, poderes terrenais, sejam os poderes quais forem esses poderes, estão previstos aqui. Jesus é sobre todos esses poderes na terra, nos céus, acima da terra, em toda parte no universo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso é importante. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Jesus existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas as coisas existem em Jesus porque Jesus é Deus. Jesus é rei também por direito, rei sobre Israel, por direito da descendência que ele tinha de Davi. Ele era descendente de Davi. Jesus, descendente de Davi. Jesus era legítimo descendente do rei Davi, que detinha as promessas de Deus, promessas de eternidade, que o reino estaria sempre nas mãos dos descendentes de Davi. E Jesus era esse descendente, e a Bíblia profetiza que Jesus haveria de reinar, e ele, Jesus, teria todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, isso é maravilhoso, a mensagem que nos enche de gozo, a certeza de que Jesus é rei e o seu reinado é eterno. Jesus é Deus, está escrito aqui. Nele, em Jesus, subsiste toda a plenitude da divindade. Ele é o Criador de todas as coisas. A plenitude da divindade, ou seja, ele é Deus pleno, completamente Deus. Ele é Deus, ele é filho de Deus, no relacionamento de filho para o Pai, sendo Deus também. E diz a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, que ele foi obediente, se humilhou aqui na terra, cumprindo uma missão que lhe estava destinada pelo Pai. A missão de vir à terra, sofrer pelos pecados de todas as pessoas. Ele deu a sua vida, morreu, foi sepultado aqui na terra, ressuscitou. E porque ele obedeceu, porque ele se humilhou, porque ele foi fiel aqui na terra, ele recebeu exaltação. E pelo Pai foi exaltado e obteve a vitória e recebeu a condição de ser Senhor. Agora, não mais apenas rei, mas Senhor. Um Senhor é diferente de um rei. Senhor é mais do que o rei. O rei domina, dirige, preside, mas o Senhor é dono. Além de rei, ele é Senhor, é o que a Bíblia diz. Mas vamos ver isso também, como está escrito em Efésios. Em Efésios nós encontramos no capítulo 4 e nos versículos 9 e 10, dizendo que ele, Jesus, subiu, depois que ele morreu aqui na terra, ele ressuscitou e subiu para os céus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Jesus desceu, quer dizer, desceu à terra e desceu ao sepulcro, porém ressuscitou, subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então em Jesus reside toda a plenitude da divindade. Ele é perfeito, ele é pleno, ele é todo presente no universo. Ele é Deus também, ele é rei e ele é Senhor, porque ele é dono. O Senhor é o dono dos seus servos, ele é o Senhor do reino, ele é o Senhor da igreja, ele é a cabeça da igreja, como está escrito também em Colossenses, cabeça da igreja. Quem é a igreja? A igreja é um corpo, é a expressão visível do reino de Deus na terra hoje. Hoje o reino de Deus existe na forma de igreja, mas breve virá o dia quando Jesus voltará, e quando Jesus voltar, então o reino de Deus tomará uma outra forma aqui na terra. Jesus pessoalmente reinará aqui na terra. Todos os homens da terra serão súditos de Jesus. Um reino que tomará toda a terra, é o que a Bíblia prediz. Isso está para acontecer dentro muito em breve. Ele virá e reinará. Ele
estabelecerá o seu reino aqui na terra. Agora o reino está em formação. A expressão visível do reino de Deus na terra hoje é a igreja. A igreja é um corpo do qual fazem parte todos aqueles que pertencem a Deus. Todos aqueles que por decisão espontânea decidiram pertencer a Deus fazem parte da igreja, cuja cabeça é Jesus, o Senhor, que pelo fato de ter cumprido a sua missão e em obediência ao Pai aqui na terra, recebeu a graça, a misericórdia do Pai, pelos seus méritos, não só graça, mas pelos seus méritos de ser o Senhor da igreja. Então não só mais rei, mas rei e Senhor. Isso é maravilhoso. Somente Jesus reúne em si esses atributos, rei e Senhor. E o mais interessante é nós vermos o que está escrito também em Colossenses, que aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude e que ele, Jesus, reconciliasse em si mesmo todas as coisas nos céus e na terra. Então nós afirmamos, todo o futuro está nas mãos de Jesus. Jesus tem em si todas as prerrogativas de dirigir o futuro do universo, não só da Terra, mas de todos os outros planetas, quer existam seres ou não existam. Jesus é o Senhor e o Rei de todo o universo. Ele está agora como Senhor da igreja e também o Rei do seu reino, que está em formação. Mas breve, este reino dos céus, o reino de Deus, vai se manifestar como o reino dos céus e vai encher toda a terra, dominar a terra, e Jesus será rei então em todo o universo. E o mais maravilhoso é que quando ele colocar todo o universo em ordem, quando ele colocar ordem em tudo que existe, então ele mesmo se sujeitará ao Pai e será um com o Pai, e ele será um em todos, e haverá uma ordem eterna, perfeita, para sempre. Então a eternidade acontecerá. Nós estamos vivendo no meio da eternidade, mas ela vai se manifestar como um estabelecimento de ordem da parte de Deus. Deus colocará ordem no universo. Agora, o universo está em desordem. As coisas criadas, as leis da criação estão inteiras. A lei da gravidade, as leis elétricas, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, tudo isso está obedecendo a Deus, porque Deus está cuidando de manter essas leis que foram criadas por Ele. É assim que o universo subsiste, pela palavra de Deus que mantém as suas leis. Mas as pessoas, o homem que foi criado, os anjos e demônios, os poderes celestiais, os poderes sobrenaturais ainda estão em desordem, porque nem tudo obedece ao Senhor Jesus. E a obra dele é de colocar ordem em tudo isso. Jesus é o Rei do seu reino. Jesus é o Senhor da igreja. E dentro dessas prerrogativas, ele está trabalhando para colocar ordem no universo. Dentro em breve, ele conseguirá. E quando ele colocar ordem no universo, então ele também se subordinará ao Pai e a eternidade estará estabelecida para sempre, bem ordenada, ordem perfeita em tudo, para reinar para sempre Jesus sobre todo o universo. Então haverá felicidade eterna para os que pertencerem a Deus, e para os que não pertencerem a Deus, nada se pode esperar de bom. O destino eterno é o pior possível. Escolha você, vai pertencer ao reino de Deus ou você vai continuar seguindo as suas tradições e os prazeres deste mundo, fazendo parte do reino das trevas. Escolha agora e que Deus abençoe a sua vida. Amém.